através do Eduardo Linhares. Os preços recebidos pelos produtores rurais registraram deflação em abril. Quem nos traz as informações é o Eduardo Linhares, que tem contato com a economista Daniele Guimarães, que é assessora de economia da Farsul, e ela detalha o levantamento da entidade sobre os custos de produção e o índice de preços recebidos pelos produtores rurais no mês de abril. Vamos com a Rádio Agete, com o Eduardo Linhares. Informação divulgada pela assessoria econômica da Farsul revelou que o mês de abril teve uma queda de 8,09% nos preços recebidos pelos produtores rurais. O indicador representa a primeira deflação do ano. Por outro lado, os custos de produção tiveram estabilidade com uma leve alta de 0,15%. A economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, nos fala primeiro dos custos de produção. Então, a gente teve um relatório diferente esse mês, né? Depois da gente ter observado os custos subindo de forma bem acelerada nos últimos 2 meses. Esse mês de abril, ele veio com uma estabilidade, né? Praticamente uma estabilidade, ainda assim uma inflação de 0,15%, mas praticamente uma estabilidade em relação ao mês anterior. Cabe lembrar que no acumulado em 12 meses, ainda assim, a gente tem uma inflação de mais de 40% dos custos. Então, mesmo que o mês de abril tenha andado praticamente de lado, ainda assim, no acumulado, os custos estão bem caros. E por que a gente teve esse movimento, né? Mesmo diante dessa instabilidade que a gente observa no mercado externo, em função da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por que houve, né, esse movimento de andar de lado do custo de produção? Porque o aumento dos preços dos fertilizantes, ele foi interrompido nesse mês de abril. E por que isso aconteceu? Para explicar esse movimento do preço dos fertilizantes, é necessário a gente voltar um pouco no tempo, a gente voltar lá em 2020, no começo da pandemia, quando a gente começou a ter algumas instabilidades na produção e no fornecimento internacional de alguns insumos, dentre eles os fertilizantes, que acabaram refletindo no aumento dos preços. Depois, a gente começou a observar a retomada das atividades econômicas em alguns países. O mundo começou a enfrentar uma crise logística e energética. Então, mesmo depois do lockdown, quando a gente tentou retomar as atividades, a gente ainda teve dificuldades de fornecimento de produção em função dessa abertura muito rápida, que causou um caos logístico e uma crise energética em alguns países. Aí a gente vem para 2022 e a gente vem para o momento mais recente, onde a gente vê que o mercado de agroquímicos e fertilizantes passa por instabilidades em função dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, quando a gente começou no primeiro mês do conflito, criou-se uma estresse no mercado em função do potencial de estrago que esse conflito poderia trazer para o abastecimento de fertilizantes no mundo. Porque o potencial era muito grande e o Brasil, ele importa grande parte dos seus fertilizantes. Então, isso teria uma capacidade, né, de estrago muito grande. O que a gente viu na prática? Na prática, a gente observou que o Brasil não interrompeu o abastecimento desses produtos, ou seja, a gente continuou conseguindo importar, inclusive destes países que estão em conflito. Então, toda essa crise que a gente vive, ela não é uma crise de abastecimento de fertilizantes, ela é uma crise de preços. Cenário em que a gente consegue ter, sim, a oferta desses produtos não sendo prejudicada, a gente consegue manter esse fluxo de comércio, as coisas começaram a se acalmar e os preços começaram a se readaptar a essa realidade. Então, na verdade, a gente viveu um cenário onde os preços estavam sendo muito impactados pelas expectativas do potencial estrago que esse conflito poderia trazer depois de toda essa série de fatores que estavam acontecendo desde lá do começo da pandemia, que foram impactando nos preços. Então agora é como se fosse uma correção do mercado diante do fato de que a gente tem abastecimento interno desses insumos que são tão importantes. Do outro lado, do lado dos preços, a gente também observou um movimento que foi bem diferente do que a gente estava acostumado. Uma deflação bem significativa de 8% em abril em relação ao mês passado. O que é bem curioso,
né? Por quê? Porque a gente estava vivendo os últimos meses momentos de inflação, né, de preço. Por que veio essa queda tão forte em abril? Esse movimento de queda, ele está atrelado principalmente a 3 fatores. Um deles é a entrada da safra de grãos, ou seja, existe um movimento sazonal de que geralmente nesse período a gente tem uma queda de preços porque começa a ser comercializada uma quantidade maior de grãos em função da entrada da safra. O outro fator que também colabora para essa deflação dos preços é a desvalorização do dólar frente ao real. Então o dólar ficou mais barato em relação à nossa moeda e isso acabou também tendo um impacto de queda no preço dos produtos agrícolas aqui. E o terceiro fator é a expectativa de safra divulgada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostra uma safra recorde global de soja e uma safra recorde de soja também no Brasil. Então isso dá uma expectativa de oferta maior de produtos agrícolas e acaba afetando então os preços agora, mesmo que a gente esteja falando da safra 23, isso acaba afetando o mercado no momento, porque o mercado ele é movido por expectativas. Economista Daniele Guimarães, da Assessoria Econômica da FraSul. E o que se pode projetar para os próximos meses? A gente vai ter que observar, em relação aos preços, nos próximos meses, a gente vai ter que observar atentamente as próximas divulgações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, porque sabe que os Estados Unidos está enfrentando algumas dificuldades, né, de plantio da safra de verão. Então, a gente vai ter que observar como é que vai ser o andamento, né? Eles estão passando por uma seca. Os dados mais recentes que eu tenho acesso, que são de 10 de maio, mostram que várias áreas importantes produtoras dos Estados Unidos estavam enfrentando dificuldade de plantio e algumas já conseguiram plantar, mas dificuldade, né, de manter ali o desenvolvimento daquelas plantas em função da falta de chuvas, mas já tem algumas notícias mais recentes que falam que também as chuvas estão chegando e que tem uma expectativa de melhora. Então, como ainda é muito cedo, a gente vai ter que acompanhar como é que vai ficar o clima nos Estados Unidos, porque, afinal, a gente está falando de um grande produtor global de alimentos, né, de grãos. Então, ele impacta diretamente no preço internacional das commodities agrícolas. Do lado dos custos, a gente também vai ter que observar como é que vai ficar o abastecimento interno desses insumos. Até então, os dados que a gente tem divulgados até abril mostram que o fluxo de comércio ele está normalizado. A gente consegue importar fertilizantes e insumos agrícolas normalmente, até mesmo dos países da Rússia e da Ucrânia que estão envolvidos nessa guerra. A gente vai ter que continuar observando para ver se esse fluxo de comércio vai continuar normalizado e se não, a gente não vai ter novas surpresas no custo de produção. Ouvimos a economista Daniele Guimarães, da Assessoria Econômica da FraSul. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado por nos trazer assim uma visão importante, né, de uma entidade que representa os produtores no sul do Brasil, né, e que com essa informação aí da Daniele, a gente pode ter mais subsídios, né, nessa avaliação que se faz aí com relação a tendências de mercado, enfim, como é que está acontecendo a atual realidade. Segundo ela, aí, os preços recebidos pelos produtores registraram deflação em abril e detalhou também o levantamento das entidades sobre os custos de produção e o índice de preços recebido pelos produtores rurais no mês de abril. Essa matéria está disponibilizada para você também no portal tupan.fm.br, no link de áudios, e logo mais, daqui a uma hora, estará disponibilizada no nosso podcast e também no canal do YouTube e no aplicativo da sua Rádio Tupã. 9h46.